as falas recentes dos filhos do presidente, dentro do discurso que a gente acompanhou esse tempo todo, a gente viu o Flávio Bolsonaro agora também trazendo que nesse cenário, no mínimo, ele espera que o pai fique realmente em prisão domiciliar. Flávio que disse ainda que como o resultado já está definido ali, se referindo ao julgamento, ele espera pelo menos então que o pai fique em prisão domiciliar. Mas aí eu chamo vocês, inclusive, para a gente falar um pouco das posturas recentes de Flávio Bolsonaro e a discussão política atrás disso. Muitas análises a gente está vendo aqui hoje, dizendo que a postura de assumir a linha de frente da defesa do pai vem tornando Flávio um nome cada vez mais cotado para assumir, de certa forma, herdar, de certa forma, o espólio eleitoral do pai e ser o candidato da direita à presidência em 2026. O senador, além de contar com a confiança plena do pai, vem trabalhando nos bastidores para minar outros nomes possíveis, entre eles o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por outro lado, a gente vê também que Bolsonaro tem dado indícios, vez ou outra, de que não gostaria de ver membros da família em cargos executivos. A gente entra nessa sinuca de bico ali, de certa forma, professor Beto, mas que já vem se estendendo há bastante tempo com essa discussão da sucessão da direita, né? Em que pé que a gente chega nisso aqui agora, essa altura do campeonato do julgamento e com 2026 praticamente já batendo na porta? Pois é, a barafunda está instalada na extrema-direita e no entorno do Bolsonaro. O que a gente tem visto nesses últimos meses é o que poderia ser chamado de um princípio de guerra civil, né? Porque são líderes do Centrão se engalfinhando com a família Bolsonaro, dentro do bolsonarismo, como a gente está vendo agora, por exemplo, em Santa Catarina, também estão se degladiando porque não querem que o Carlos Bolsonaro caia de paraquedas para ser candidato a senador lá, e aí se sai um monte de declarações, inclusive misóginas, contra as mulheres candidatas no estado de Santa Catarina pelo bolsonarismo. Enfim, é uma briga porque Bolsonaro está retirado, está em casa, isolado, sem comunicação, e começa a disputa pelo espólio político do Bolsonaro, né? A família Bolsonaro percebeu que o Centrão, já comentei isso aqui algumas vezes, estava querendo fazer do patriarca uma espécie de tio Paulo, né? Aquele cara moribundo que você leva de caixa eletrônico em caixa eletrônico para pegar o capital político dele. Então, o sonho do Centrão seria uma chapa com Tarcísio e o Ciro Nogueira de vice, ou por defeito a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mas uma chapa, digamos assim, Centrão quase que puro sangue, isolando o Bolsonaro como algo mal cheiroso, que eles gostariam de uma criptonita, que eles gostariam de manter distância para não atrapalhar, mas necessitam dos votos. E aí se dizia que não, que talvez a alternativa seria a Michele, graças ao sobrenome Bolsonaro, compor essa chapa. Eu já falei isso aqui, acho que a chapa, do ponto de vista estratégico, mais inteligente para o bolsonarismo seria ter o Tarcísio, que tem esse perfil que agrada o Centrão, com a Michele, que interlocuta com mulheres e evangélicos, e não como uma chapa, mas um trisal, né, com o Campos Neto como uma espécie de posto Ipiranga 2.0, né, um posto Shell. Mas essa briga não está clara. No caso do Flávio, o clã só confia em si mesmo, né? Mas o Flávio sempre foi desconsiderado como uma alternativa pelos rolos dele com a loja de chocolate, Rachadinha, Queiroz. Isso é o que se escutava em Brasília. Por conta desse passivo dele, ele não era a primeira alternativa. Agora, se ele é igual no conteúdo ao resto da família, na forma ele sempre foi visto como o filho moderado, tranquilo, sereno, mais moderado. Nos últimos tempos, ele primeiro subiu o tom, né? Então a forma dele começou a emular a forma do pai e do irmão Eduardo e do irmão Carlos. Então ele falou primeiro que os Estados Unidos poderiam jogar 2 bombas atômicas no Brasil, aí depois ele recuou, se justificou, aí recentemente ele foi mais direto e falou não, os Estados Unidos têm que intervir nos Estados Unidos, tem que jogar bomba na Baía da Guanabara. O que poderia parecer, de repente, um surto, né, um arroubo momentâneo do Flávio mais virulento, talvez agora a gente veja que possa ser uma tática para ele se parecer mais ao pai, né, ser mais agressivo e mais parecido ao pai, porque talvez seja uma forma de ele estar dando passos em direção a assumir essa candidatura familiar. Tem que ver só se o irmão Eduardo não vai sentir isso como um bypass do irmão mais velho dando um passa-moleque no irmão mais novo. Mas vamos acompanhar, essa briga deve continuar.
E a gente vê, inclusive, a organização ali dentro do bolsonarismo, de certa forma, em diferentes frentes, né, professor? Acho que a gente falando muito de Flávio Bolsonaro, justamente também na pauta do momento, que é da discussão da segurança pública, do projeto deles aqui no Brasil, em questões internacionais também, mas aproveito para jogar para o professor Ricardo nesse sentido. A gente que está acompanhando também ali toda a formação da CPI, do crime organizado, Flávio por lá também, nesse contexto, professor, como que a gente pode ver essas últimas movimentações, na sua opinião? Sim, acho que de novo o professor Beto foi bem feliz nessa exposição sobre o senador Flávio Bolsonaro. Ele realmente sempre foi uma espécie de patinho feio, ele parece muito mais como um político tradicional do que efetivamente como um bolsonarista. E eu apostaria que essa tentativa dele de se alçar à condição de presidenciável não vai cair muito bem com o seu irmão Eduardo Bolsonaro. Claro que isso é só um palpite, mas a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, ele sempre foi uma figura mais, vamos dizer assim, óbvia como um possível sucessor do pai, na medida em que ele é considerado pela família como o mais inteligente dos irmãos, até por ter feito direito numa faculdade federal, e ao mesmo tempo é alguém com proeminência, um dos deputados mais bem votados do Brasil, alguém com uma boa capacidade de comunicação nas redes sociais também, o que a gente sabe que sempre é um ativo para a extrema-direita. Então, me parece possível que haja uma espécie de uma luta fratricida entre o clã Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que a situação dos Bolsonaros é difícil, o ex-presidente está em vias de ir para a cadeia, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e, se voltar para o Brasil, dificilmente vai escapar de uma prisão também. Então, talvez, diante de um cenário dessa natureza, eles acabem concordando que a possibilidade de o Flávio ir concorrer como o sucessor do Bolsonaro seja possível. Agora, eu gostaria de lembrar também que é muito comum que políticos nessa situação, quando eles são alçados a uma condição nacional, eles acabam ficando muito mais expostos, sobretudo políticos que têm casos ou suspeitas de corrupção no seu histórico. Eu vou lembrar aqui dois exemplos. O ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, foi governador por 2 mandatos, era um governador muito popular naquele contexto, e, ao mesmo tempo, quando decidiu se candidatar à presidência da República, ele passou a conviver com denúncias de corrupção, o caso do aeroporto no sítio do seu tio, coisas que não apareciam quando ele era governador. Da mesma forma, Eduardo Cunha, enquanto era apenas um deputado do baixo clero da Câmara, tampouco lidava com denúncias de corrupção, e uma vez que se colocou na presidência da Câmara e tentou se posicionar como o maior adversário da então presidenta Dilma Rousseff, ele também teve que lidar com escândalos de corrupção e acabou sendo cassado por isso, inclusive. Então, não seria impossível que, caso Flávio Bolsonaro opte por esse caminho, que não apenas os casos que a gente já tem conhecimento acabem aparecendo cada dia mais nos noticiários, mas também que talvez até apareçam outras denúncias.